aí, salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos ao segundo vídeo dessa série, na qual estamos desenvolvendo um projeto que vai servir como base para jogos de labirinto. Depois, a minha expectativa é que depois o pessoal consiga pegar o conteúdo que está sendo desenvolvido nessa série de vídeos e extrapolar a aplicação desse conteúdo, desenvolvendo vários tipos diferentes de jogos de labirinto. Por exemplo, a gente tem Bomberman, Pac-Man, até o próprio Zelda, os primeiros jogos da série Zelda, eles seguiam mais ou menos esse formato de jogo de labirinto, mais ou menos um top view, né? E essa base que a gente está desenvolvendo aqui hoje permite esse tipo de aplicação. Bom, no último vídeo a gente deixou nesse pé aqui, a gente construiu a estrutura fundamental do que vai ser o nosso labirinto, né? A gente entendeu como usar matrizes para transformar essas matrizes em labirintos. Hoje eu vou inserir aqui o personagem, o vídeo vai ser bem curtinho, tá? Assim, eu não vou colocar o personagem ainda com o gráfico, com os sprite sheets direitinho, não. Eu vou colocar o personagem de forma ainda que simbólica, que eu acho até uma prática interessante. A gente, quando está desenvolvendo alguma coisa, vai testar mecânicas e tal, a gente colocar elementos de forma simbólica e deixar o acabamento mais para o final. Beleza? Bom, então vamos ao código. Eu já estou com o projeto aqui aberto, do jeito que a gente deixou no último vídeo. Tá legal? Então eu vou pegar aqui, vou lá na função de renderização, onde a gente está usando essa estrutura aqui, essa estrutura de repetição, um for dentro de outro for, para desenhar o labirinto propriamente dito. Então, depois dessa estrutura aqui, eu vou dar um espacinho e vou desenhar aqui o que vai ser a colocação do nosso personagem na tela. Ok? Então, vou colocar aqui o context.fillRect, porque, como eu disse, eu ainda não vou colocar o personagem com o seu gráfico definitivo, eu vou colocar apenas um retângulozinho que vai simbolizar o personagem ali. Então, o fillRect ele funciona com os parâmetros, né, a coordenada x, y, aonde vai ser inserido o elemento e depois as dimensões do elemento. Então, aqui eu vou colocar, a gente está trabalhando com blocos de 32 pixels, eu vou colocar aqui que ele vai ficar na posição 34 em x, 34 em y, e eu vou colocar com 28 de largura e 28 de altura. Então, se eu for aqui no mapa e dar uma atualizada, a gente já consegue ver o quadradinho que vai representar o nosso personagem aqui no jogo. Tá ok? Eu quero colocar esse quadradinho azul para se destacar do resto do labirinto. O labirinto está todo preto, eu quero que o quadradinho fique azul. Para mudar a cor do preenchimento do retângulo que está sendo desenhado na tela pelo contexto, a gente usa o context.fillStyle e passa um valor aqui. Eu quero ele azul, então no caso eu vou passar 00F, que são os valores em vermelho, verde e azul. Só que se eu fizer só dessa maneira aqui, reparem só no que vai acontecer. Todo o labirinto, né, todos os elementos renderizados aqui ficaram na cor azul. Não é isso que eu quero. Então aqui eu teria duas possibilidades de métodos para resolver esse problema. Eu poderia aqui, antes de desenhar o labirinto, colocar o contexto na cor preta e quando fosse desenhar o personagem colocar o contexto na cor azul, funcionaria. Ou eu posso fazer um outro esquema que eu acho que vai ser mais legal. Antes de desenhar o labirinto, eu vou vir aqui no contexto e vou salvar o estado do contexto, usando o context.save. Então, dessa forma aqui, eu pego o contexto no estado em que ele se encontra e salvo esse estado na memória. Aí eu venho, desenho o labirinto, muito bem, vai estar desenhado em preto. Desenho, mudo o contexto, né, a cor do contexto para azul, desenho o retângulo. E após desenhar o retângulo, antes de fechar a minha função de renderização, eu venho aqui no context.restore. Então, eu vou restaurar o estado do contexto que tinha sido salvo aqui em cima. Okay? Então ele volta com todas as características, todas as propriedades que tinham sido salvas antes de eu fazer essa alteração. Aqui a única alteração que eu fiz foi a cor, mas mais para frente a gente vai fazer outras alterações. Então esse método aqui acaba sendo bastante importante. Então vamos ver como funcionou isso aqui. Olha lá. Dessa forma, o contexto foi alterado, a cor do contexto foi alterada, ele desenhou o quadradinho azul, e depois restaurou as configurações originais e ele voltou a desenhar o labirinto todo preto.
tá ok? Só que é claro que se a gente vai interagir com o personagem, eu não posso deixar a situação dessa forma aqui, né? Com um monte de valor simplesmente estático aqui. Então eu vou criar uma variável que vai ser o meu personagem, tá bom? Vou lá em cima, vou dar um espacinho aqui e vou criar aqui uma variável player e ela vai ser um objeto. Então meu personagem vai ser um objeto e ele vai ter alguns atributos. Ele vai ter uma coordenada x, que a princípio a gente colocou ali 34, porque ele é o tamanho da célula que a gente está usando, mais 2 pixelzinhos ali para botar uma distância em relação ao final da célula. Tá, ok? Então eu vou usar esse conceito para atribuir valores em x e y, valores iniciais de x e y do nosso personagem. Então eu vou colocar aqui o tile size, que está sendo o valor que a gente está usando para definir as dimensões da nossa célula do labirinto, mais 2 pixels para ele ter uma distânciazinha. Aqui vírgula no final, porque eu estou trabalhando dentro de um objeto, então entre os atributos do objeto eu tenho que colocar a vírgula e não o ponto e vírgula, como é o comum da gente fazer. Então aqui ele vai ter também uma posição, né, uma coordenada em y, vai ser a mesma ideia, vai ser o tile size mais 2. Ele vai ter dimensões, né, largura e altura. Então, largura eu vou colocar aqui 28 pixels a princípio, e altura também 28 pixels. Tá, ok? Por enquanto vamos deixar só isso aqui, só para a gente usar esses valores aqui para desenhar o nosso personagem na tela, né, ao invés desses valores estáticos aqui. Então aqui na posição em x eu vou substituir isso aqui por player.x, posição em y também, player.y, aqui a largura, player.width, e aqui a altura, player.height. Ok? E se a gente vier aqui, ele não altera em absolutamente nada, só que agora os valores, em vez de estarem vindo daquele valor estático que a gente tinha estabelecido, eles estão vindo do objeto player que a gente acabou de criar. E agora a gente tem que fazer todo aquele procedimento para poder movimentar o personagem na tela, né? Então, para quem já viu os vídeos sobre movimentação, já não vai ver nada de novo aqui agora, a gente só vai dar uma reforçada nesse conteúdo. Para quem não viu ainda, vamos dar uma olhada rapidinho como é que funciona isso. Então, vou vir aqui em cima, dar um espacinho e vou criar algumas variáveis básicas para poder trabalhar a animação do personagem, né? Poder trabalhar a movimentação do elemento na tela. Então eu vou criar aqui algumas variáveis que vão armazenar os códigos das teclas, das setas do teclado, ok? Então eu vou colocar aqui left recebendo 37, que é o valor do código da tecla da setinha esquerda. Vou colocar o up recebendo 38, right recebendo 39 e down recebendo 40. Tá, ok? Esses são os códigos das setas do teclado. Aqui eu vou colocar também umas variáveis referentes à movimentação mesmo do personagem, que elas vão armazenar um valor booleano, verdadeiro ou falso, que informa ao sistema se o personagem está se movendo em determinada direção ou não. Então vou botar aqui o move left, recebendo o mesmo que o move up, recebendo move right, recebendo move down. Tudo isso recebendo false, porque a princípio o meu personagem vai estar parado na tela, ele não vai começar o jogo já se movendo. Então agora eu vou criar os event listeners, vou informar ao sistema que ele tem que ficar atento para entradas do usuário, tá, ok? Então eu vou colocar isso aqui para baixo, antes de começar a estabelecer as nossas funções aqui. Deixa eu dar só um espacinho. Coloco aqui window.add event listener. Bom, o evento que o sistema vai estar aguardando para fazer essa interação vai ser o keydown, que é o evento disparado quando a gente pressiona alguma tecla, algum botão do teclado. A função que vai ser disparada por esse evento, eu vou chamá-la de keydown handler.
vamos passar o false por parâmetro para que não seja disparada por nenhum outro evento essa função. E aqui eu vou copiar essa linha de comando e vou colocar um outro evento também para o nosso sistema ficar prestando atenção nela, que é o keyUp, que é o evento disparado quando a gente solta uma tecla do teclado. E a função que vai resolver esse evento vai ser a keyUpHandler. Tá, ok? Então agora vamos criar essas funções aqui, né? Então function keyDownHandler primeiro. Essa função ela vai receber informações a respeito do evento que a disparou. E essas informações eu vou colocar aqui que elas vão entrar no sistema através da variável e. Eu poderia colocar outro nome na variável, eu vou colocar e porque é meio que uma convenção. Geralmente na literatura, se você for pesquisar por aí, você vai encontrar muito e ou evit, alguma coisa assim. Eu vou deixar o e mesmo. E uma das informações que vai vir através dessa variável é o código da tecla que foi pressionada. Então eu vou colocar aqui, vou criar uma variável key, recebendo e.keyCode, que é o código da tecla que foi pressionada que disparou esse evento. Ok? Então aqui eu vou pegar o valor do key, que ficou armazenado na variável key, e vou dar uma analisada para ver que valor foi esse. Caso esse valor tenha sido o valor, o código, né, da tecla da esquerda, então case left, né, a gente não armazenou o código dessa tecla nessa constante aqui, nessa variável left. Então, caso esse código seja disparado, então eu vou encontrar o mesmo valor que está armazenado dentro dessa variável left. Então, case left. Então eu vou dizer aqui que o meu sistema que move left vai receber true. E vou dar um break aqui para que ele pare de executar essa estrutura de avaliação do valor da variável. Ok? Vou dizer aqui então que case up. Então move up vai receber true. Break. Vou dizer que case right. Então move right vai receber true. Break. E case down. Então o move down vai receber true. E break finalmente. Tá ok? Então o que está acontecendo aqui nessa função basicamente? Eu estou recebendo um evento, estou armazenando o código da tecla que foi pressionada, que disparou esse evento nessa variável key, e estou conferindo aqui qual o valor que ficou armazenado na variável key, quer dizer, qual tecla foi pressionada. Caso tenha sido a tecla da esquerda, então o meu movimento para a esquerda vai receber o valor verdadeiro, valor booleano true. Caso tenha sido a tecla para cima, então o movimento para cima vai receber o true. Caso tenha sido para a direita, da mesma forma, a direita vai receber true. E caso tenha sido para baixo vai receber true. Tá ok? Isso aqui já está muito bem explicado lá no vídeo sobre movimentação de elementos na tela, tá? Então eu não vou perder mais tempo explicando isso aqui não. Caso tenha ficado muito superficial essa explicação, você não tenha entendido direito, eu recomendo que você dê uma olhadinha nesse vídeo aqui, tá legal? Bom, agora eu vou resolver a função keyUp, que é a função disparada quando a gente solta a tecla, quando a gente tira o dedo da tecla. Então aqui, keyUpHandler, que é essa aqui. Legal? E ela funciona exatamente da mesma forma que o keyDownHandler. Só que, em vez de eu passar o valor true para as nossas variáveis referentes ao movimento, eu vou passar o valor false. Quer dizer que o personagem não vai mais se mover naquela direção. Então, ok? Beleza. Bom, agora eu só preciso ir aqui na nossa função update e fazer a verificação do estado dessas variáveis para atribuir o movimento ao personagem em função do estado dessas variáveis. Então eu vou analisar aqui. Se o move left estiver armazenando o valor true e o move right
estiver armazenando a variável, o valor false, quer dizer, se a variável moveRight for false e a moveLeft for true, bom, quem já estudou um pouquinho de lógica booleana sabe que no caso de uma estrutura condicional, um if, o código abaixo ele só vai ser executado quando o valor final aqui for true. E quando a gente avalia mais de um valor booleano usando o e, então os dois valores têm que ser true, os dois têm que ter valor verdade, para que o todo aqui seja considerado verdade. Bom, só que a ideia aqui é que o moveLeft esteja armazenando o valor verdade e o moveRight esteja armazenando o valor false. Então, eu não vou alterar o valor do moveRight aqui, mas para que ele seja interpretado de forma invertida, eu coloco esse símbolo de exclamação antes da variável. Então, eu não altero o valor da variável, mas na hora que o meu programa for ler isso aqui, ele vai inverter o valor dessa variável. Então, o moveRight ele tem que estar armazenando o valor false para que na hora que ele seja interpretado, esse valor seja invertido e vire true. Então, eu vou ter true e true. Tá ok? Isso aqui também está bem explicadinho lá no outro vídeo, então vamos passar batido aqui. Então, caso o moveLeft seja true e o moveRight seja false, então quer dizer que o meu personagem vai estar se movendo para a esquerda. Então eu vou colocar aqui player.x, quer dizer, o valor dele na coordenada x. Ele vai ser subtraído, ou seja, menos igual, a algum valor de deslocamento. Para não colocar um valor numérico aqui, a gente podia ir lá no player, lá no objeto player, e atribuir a ele um atributo que armazena a velocidade de deslocamento dele. Então vou colocar aqui speed, vou colocar o valor 2, por exemplo. Então voltando aqui no update, caso ele esteja se movendo para a esquerda, então a coordenada dele em x, ela vai ser subtraída, quer dizer, menos igual, player.speed. Ok? Caso contrário, caso ele não esteja indo para a esquerda, então, se ele estiver indo para a direita, então vou colocar caso moveRight e not moveLeft, quer dizer, exclamação moveLeft. Opa. Bom, caso ele esteja indo para a direita, então a coordenada dele em x, né, o valor da coordenada dele em x, ele vai sofrer um acréscimo. Então, player.x mais igual player.speed. Ok? Então aqui eu já avalio se ele está movendo para a esquerda ou para a direita. E aqui eu coloquei o if, né, do else if, né, se não isso, então isso, aqui em outra linha. Mas é a mesma coisa que se eu tivesse colocado aqui na mesma linha. Tá ok? Eu só dou essa quebrada aqui para ficar, sei lá, esteticamente mais alinhado. E agora eu vou verificar se ele está movendo para cima ou para baixo. Então, a mesma ideia. If move up e not move down. Então, bom, se ele está movendo para cima, então o valor dele no eixo y vai ser subtraído em função da velocidade. Então, vou botar aqui player.y menos igual player.speed. Ok? E caso ele não esteja se movendo para cima, eu vou verificar se ele está movendo para baixo. Então, else if move down e not move up. Vamos botar aqui que player no eixo y. Como ele está movendo para baixo, e nos jogos para baixo, então o eixo y aumenta de valor. Então ele vai receber o valor dele em y mais a velocidade. Tá ok? Então com isso aqui na função update, a gente já consegue movimentar o nosso personagem. Mas vocês vão reparar que ele não só se movimenta, como aqui no jogo B, como ele também deixa um rastro pela tela. Por que isso acontece? Porque a gente não está limpando o canvas entre uma movimentação e outra. Então a gente está deixando a posição na qual o elemento estava registrada na tela. A gente precisa mover e precisa limpar o movimento que tinha sido realizado anteriormente. Então vamos lá na função render.
E antes de mais nada, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui nessa função vai ser limpar a tela, né? Com context.clearRect. Então eu vou limpar todo o espaço do meu canvas. Então eu vou colocar aqui as coordenadas iniciais, nas quais eu vou limpar o canvas, que vão ser as coordenadas 0, 0, que é a origem do canvas, que é o ponto superior esquerdo do nosso canvas, e vou até a largura e a altura total do canvas. Mas como a gente está adotando a boa prática de não colocar valores estáticos no nosso programa, então eu vou criar aqui umas variáveis lá no comecinho que vão armazenar esses valores para a gente. Porque depois, se você quiser mudar as dimensões do seu canvas, ele automaticamente já vai fazer essa alteração para você. Então eu vou criar aqui largura recebendo cnv.width e altura height recebendo cnv.height. Ok? Então essa variável aqui, eu digo que é uma constante porque ela não vai sofrer alterações do valor ao longo da execução do programa, tá? E para identificar que esses valores aqui são constantes, a gente usa tudo em caixa alta, a gente usa só letras maiúsculas. Então a constante width está recebendo aqui a largura do canvas e a constante height está recebendo a altura do canvas. Então agora a gente pode usar esses valores aqui na função de renderização. Aqui eu estou limpando o contexto a partir da origem do ponto 0, 0 até a largura e a altura do nosso canvas. Então se eu for aqui agora, vou dar um F5 para atualizar, e agora sim eu tenho o personagem se movendo, né? A nossa representação simbólica do personagem se movendo na tela. Ok? Bom, por enquanto ele ainda não está realmente interagindo com o labirinto, porque vocês veem que a parede do labirinto não o detém em momento algum, né? Não tem bloqueio ainda sendo identificado aqui, não tem colisão sendo identificada. Então, no próximo vídeo a gente vai resolver esse problema, tá legal? O objetivo desse vídeo foi só a gente colocar aqui essa representação simbólica do personagem e atribuir a interação com o projeto através das setas do teclado. Então no próximo vídeo a gente vem colocando então a colisão que vai fazer isso aqui funcionar como um labirinto de verdade. Tá legal? Então muito obrigado a vocês pela atenção, deixo aqui um forte abraço e no próximo vídeo a gente se vê. Valeu, tchau!